Fala pessoal, professor João na área. Vou resolver o exercício número 5, né, da avaliação da segunda fase da UBMAP do ano de 2019, tá? Nível 2. Os alunos do ensino fundamental 2, né, dos oitavos anos e nonos anos que prestaram, né, essa prova aqui. Então vamos para o exercício. Dizemos que uma fila de cadeiras do cinema está ocupada de forma quase cheia quando não há duas cadeiras consecutivas ocupadas, mas a próxima pessoa a chegar será obrigada a sentar-se ao lado de uma cadeira já ocupada. Uma fila de 5 cadeiras tem exatamente 4 ocupações quase cheias, mostrado abaixo. As cadeiras marcadas com X indicam que elas estão ocupadas. Ou seja, pessoal, essa definição de quase cheias são exemplificadas nessas 4 distribuições de cadeiras, onde que para ser considerada uma sequência de cadeiras quase cheias, eu sempre tenho uma preenchida e uma vazia ao lado. Nunca eu terei duas preenchidas, uma ao lado da outra, já que, né, é condição necessária que não pode ter duas cadeiras consecutivas ocupadas. Beleza. Aí a gente vem no exercício A. O exercício A fala o seguinte: uma fila de 6 cadeiras possui 5 ocupações quase cheias. Marque um X, né, as cadeiras dessas ocupações. Ou seja, ele disse para nós que com 6 cadeiras dá para montar apenas, né, 5 ocupações quase cheias diferentes. Do mesmo modo que com 5 cadeiras eu montei 4 ocupações quase cheias diferentes, com 6 cadeiras eu consigo montar 5. Então o que eu deveria fazer numa questão dessa na segunda fase da UBMAP? Simplesmente fazer o que ele pediu, né? Então se eu tenho que criar 5 ocupações quase cheias, bastaria eu pegar e colocar um X aqui, um X aqui e um X aqui. Essa seria uma condição quase cheia, porque eu teria uma cadeira ocupada, que não seria consecutiva à outra ocupada, e sempre uma pessoa que chegava seria obrigada, né, a sentar ao lado de uma cadeira já ocupada. Poderia passar na sua cabeça se apenas uma fileira com um X desse seria uma ocupação quase cheia, porém não seria, por causa que para ser uma ocupação quase cheia, em todas as cadeiras disponíveis que a pessoa sentar, tem que haver uma cadeira ocupada ao seu lado, ok? Hoje em dia, né, com o Covid, esse exercício já não pode valer mais, né, porque a gente não evita, né, sentar ao lado que uma pessoa já esteja ao lado aqui, ocupada. Então, se a gente faz, por exemplo, uma distribuição como essa cadeira, ou seja, as 4 últimas, tem a opção de você sentar sem ninguém ter sentado ao seu lado. E isso, né, desconfigura uma ocupação quase cheia. Então vamos montar outra. Eu poderia começar com um X ali, deixar 2 vazias, colocar um X e aqui também. Ou seja, de novo uma ocupação quase cheia, onde que todas as disponíveis que em sentar tem uma ocupada ao lado, eu não tenho 2 ocupadas seguidas. Eu poderia montar ao contrário dessa minha primeira distribuição, sendo aqui vazia, ocupada, vazia, ocupada, vazia, ocupada. O inverso também dessa situação, vazia, ocupada, né? Vazia, vazia, ocupada. E por último aí eu poderia começar ocupada, vazia, ocupada, vazia, vazia, ocupada. Ou seja, para ganhar a pontuação máxima nessa primeira questão, na segunda fase da UBMAP, bastaria você fazer as 5 disposições diferentes, de modo que satisfizessem as regras de não terem 2 ocupadas seguidas e todas as cadeiras disponíveis, né, estarem ao lado de uma cadeira ocupada. Pronto, já foi resolvido. Vamos agora então para a questão B, da 5.
já que as provas de segunda fase, né, todas as questões, possuem 3 subquestões, A, B e C. Onde que ele fala assim na B: quantas são as ocupações quase cheias de uma fila de 8 cadeiras, e em que a segunda cadeira já está ocupada? Ou seja, pessoal, em uma ocupação de 5 cadeiras, eu tenho 4 ocupações. Em uma fila de 6 cadeiras, eu tenho 5 ocupações. Quantas ocupações será que eu tenho em uma fila de 8 cadeiras? Em uma fila de 8 cadeiras, vamos observar. Com essa configuração, a gente pode ver o seguinte: se essa está livre, essa está ocupada, consequentemente, essa também tem que estar livre. Então, a gente fecha esse comecinho aqui, ó. Não mexeremos mais nessas 3 primeiras, já que ele quer saber quantas ocupações quase cheias em uma fila de 8 cadeiras, em que a segunda já está ocupada. Então, ele já deu essa condição inicial para nós. O que a gente tem que quebrar a cabeça é para pensar como eu poderia montar essas outras 5 em suas disposições diferentes, já que esse início está fixo, ok? Pausem o vídeo e pensem um pouquinho aí. Então, para pensar como seriam as disposições dessas 5 cadeiras, você não precisava raciocinar muito aí. Bastaria você perceber que o próprio enunciado te conta: em 5 cadeiras, eu consigo montar 4 ocupações quase cheias, que são essas aqui. Justamente eu deixei o enunciado para que você percebesse isso. Ou seja, em uma prova de segunda fase, a gente responderia o número, né, de ocupações quase cheias em uma fila de 8 cadeiras, em que a segunda cadeira já está ocupada, será igual a 4. Por que igual a 4? Né? Aí a gente coloca: pois quando a segunda cadeira está ocupada, consequentemente, a primeira e a terceira cadeira devem estar livres, ok? Ponto. Logo, como restaram 5 cadeiras e o próprio enunciado nos diz que temos 4 configurações diferentes, teremos então quatro ocupações disponíveis. Escrevi bem grande aí, né, galera? Para vocês aprenderem aí já a lapidarem as respostas de vocês, né?
Então, uma prova da segunda fase da OBMAP é fundamental que a gente saiba argumentar o nosso pensamento. Então a gente perde ponto após colocar assim, ó, resposta 4. Não, o avaliador da OBMAP ele quer ver o que você pensou. Será que ele chutou 4? Na hora que você argumenta e explica para ele que você chegou em 4, porque você fez essa restrição, sobraram 5 e 5 estavam na informação do enunciado, você consegue aí, né, justificar para ele o seu pensamento, conseguindo aí uma maior pontuação, ok? Vamos para a última então, para o nosso vídeo não ficar tão comprido. Questão de número C, fala o seguinte: a tabela abaixo apresenta o número de ocupações quase cheias para algumas filas de cadeira. Calcule o total de ocupações quase cheias em uma fila com 19 cadeiras e justifique. Ou seja, tem que ter o justifique. Aí você fala, putz, como é que eu vou fazer isso? Então a primeira coisa é nós desenharmos as 19 cadeiras. Então a gente vai pensar de forma semelhante como nós pensamos aqui. Vamos ver se dá para a gente restringir um começo e associar um final com alguma informação já dada, já que nós temos a informação numa disposição de 16, 17 e 18 cadeiras. Às vezes a gente pode usar isso aqui a nosso favor, como nós usamos a disposição de 5 cadeiras anteriormente. Então, a hora que a gente pega aqui, a gente tem que pensar em duas possibilidades. Primeira possibilidade, se a primeira cadeira estiver ocupada. Se a primeira cadeira estiver ocupada, pessoal, consequentemente, a segunda cadeira deve estar livre. Sobrando então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras. Ou seja, ao fixar a primeira possibilidade da primeira cadeira estar ocupada, eu automaticamente fixo a segunda cadeira também, por ela ter que estar livre pelas condições do nosso exercício, sobrando então outras 17. Onde podemos pensar então, se a tabela nos dá que em 17 cadeiras dispostas eu consigo 114 configurações de ocupações quase cheias, na minha primeira suposição, veremos então que temos 114 possibilidades distintas, já que aqui é apenas uma possibilidade junto com as outras 114. Então seria uma possibilidade aqui e 114 possibilidades aqui. Fazendo uma análise combinatória, 1 vezes 114 continuaria a ser 114. Agora vamos para o nosso segundo pensamento. Nosso segundo pensamento, a gente poderia pensar o seguinte, né? Pensando simples. A primeira cadeira estar vazia e a segunda preenchida, como no exercício anterior. Então, a gente teria, consequentemente, que ter a primeira e a terceira vazia. Sobrando então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadeiras aqui. De novo, em 16 cadeiras, nós temos a informação que a gente consegue organizar 86 configurações quase cheias. Ou seja, de novo a gente pode associar o quê? Este início, né, ele é fixado em apenas uma possibilidade. E essas outras 16 cadeiras, temos 86 possibilidades diferentes. Fazendo 1 vezes 86, tenho assim 86 configurações diferentes. Como que a gente já fez um possível início e um segundo possível início, que são os dois inícios distintos, ou com a primeira cadeira ocupada ou com a primeira cadeira livre, ok? Automaticamente nós já fizemos todas as configurações. Juntando então as possibilidades da nossa suposição 1 com as possibilidades da nossa suposição 2, teríamos aí então 200 ocupações distintas. Então fica a dica para você aí.
treine a resolução dessa questão. Pegue um papel agora e monte resposta. E explique com palavras tudo isso que a gente acabou de ver no vídeo. Que a gente montaria duas sequências, você poderia desenhar em sua prova, tá? E testaria as duas possibilidades, de começar com uma ocupada ou com uma livre. E você perceberá que automaticamente você fará todas as possibilidades. Outra coisa legal que nós podemos perceber, que aqui, 20 cadeiras, teremos 200 ocupações. Podemos associar, então, que sempre, a quantidade de configurações de uma fileira de cadeiras é igual à soma das possibilidades da fileira com o número de cadeiras antepenúltimo e penúltimo, já que antepenúltimo e ante-antepenúltimo, já que 86 mais 114 deu aí 200 opções distintas, ok? Mas a gente não precisaria pensar nessa sequência aí, mas sim nas duas possibilidades aqui. Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço aí do professor Júnior. Até a próxima.